Olá, boa tarde. Como que vocês passaram a semana, o início da semana? Espero que tenha corrido tudo bem. E hoje nós estamos aqui com mais um programa Equilíbrio Emocional para você e até para o público masculino. Vocês já pensaram na obrigação da ereção? Isso é algo que está trazendo muitos homens para o divã e para os cursos de coaching de sexualidade, né? A questão da ereção, a obrigação da ereção no universo masculino. E eu trouxe aqui para falar sobre o tema um coach de sexualidade que está dando curso no Brasil inteiro e até fora, Jivan Pramod, que vai nos falar sobre isso, né? O homem tem essa obrigação na hora H da ereção, de ejacular? Jivan, obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, Bárbara. É um prazer realmente estar aqui e poder falar para a tua audiência, né? Porque era tão difícil. O Jivan é super concorrido, tá na Globo, em todos os canais e veio aqui na SS TV. Jivan, conta pra gente, né? Você acredita que assim, que esse padrão de comportamento hipócrita, né, que está em cima do homem, né, que o homem ele tem que ter poder, né? O homem ele tem que dar conta de tudo, o homem não pode chorar, o homem não pode falhar, isso reflete na sexualidade e na ereção? Sem dúvida, Bárbara. O homem ele recebe essa carga, né, de responsabilidade e principalmente de manter o papel do macho, né? Então, quando isso acontece, e o homem, por ser um sistema educacional que vem desde da família, a partir da família, então ele acaba absorvendo uma carga e por questões seja quais forem, às vezes patológicas, às vezes clínicas, às vezes até emocional, um nível de ansiedade, ele acaba se frustrando justamente por não corresponder à expectativa esperada ali dentro da relação, ou pelo menos dentro desse aspecto que ele aprendeu dentro desse sistema, dentro da família, dentro do que ele ouvia falar entre os amigos, principalmente com relação aos filmes onde o homem aprende o aspecto da sexualidade, que é através dos filmes pornôs. Então lá ele enxerga um desempenho que ele não entende que é uma coisa cinematográfica, são cenas repetidas, e aí acaba, né, gerando uma frustração por não ser daquela forma. E é justamente sobre isso que falam os meus cursos, né? A gente desmistifica e liberta o homem dessa responsabilidade, que é o que eu chamo de síndrome do pau duro, que é justamente essa responsabilidade que o homem tem que ter uma ereção a cada relação. E não tem. E ele verdadeiramente não tem. Se faz necessário também, claro, que a mulher também seja reeducada novamente, né? Existe uma reeducação sexual que deve ser aplicada tanto para um quanto para o outro, porque a mulher também entende que se o homem não tiver uma ereção, se o homem não vir a ejacular, inclusive dentro de uma relação, é porque ele já não gosta, é porque ele já não tem atenção com ela, ou porque provavelmente ele está numa situação extraconjugal fora daquela relação em que eles estão vivendo. E nos cursos a gente sempre fala sobre isso. Primeiro eu falo, meninos, vocês não têm essa responsabilidade. E o que se faz necessário para que haja compreensão desse ato? É justamente a questão do diálogo, né? Olha, eu não sou obrigado a ter vontade sexual a hora que bem deseja a outra parte do relacionamento. Ou seja, se o homem procura a mulher, existem algumas desculpas que já são de praxe, né? Mas se aceita. Porém, se a mulher procura o homem e o homem não comparece, digamos assim, né? Aí vem novamente todos os medos e as consequências de que provavelmente ele tem uma outra pessoa na rua, ele não me deseja mais, eu tô feia. E não, se o diálogo sincero ocorrer dentro da relação, tá tudo bem eu dizer não também. Tá tudo bem eu dizer não, tá tudo bem eu dizer, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu gostaria de ficar assistindo um Netflix abraçadinho de conchinha com você e pra mim isso vai ser melhor talvez do que eu ter que me propor ao ato sexual, ocorrendo o risco inclusive de não haver uma ereção, onde vai me complicar no sentido de ter que ter essa responsabilidade, né, e emocionalmente possa afligir o homem. Agora, tá tudo bem também você ir para a relação e não acontecer a ereção, porém, ainda assim... Ter a intimidade. Ter o ato sexual, porque o que acontece é que as pessoas não entendem o ato sexual fora da penetração, não entendem o ato sexual fora de uma ereção masculina. Mas isso também não é muito passado o homem, porque o homem tem esse desejo de penetrar. Alguns homens, né? Mas por falta de conhecimento, Bárbara, de que existem outros recursos.
né, ou não procuram outros recursos. É como eu disse anteriormente, né, o homem ele acaba se acomodando quando dentro de uma relação estável, e aí não existe um interesse de você aprimorar ou pelo menos dar continuidade ao que era aquela fase do namoro, por exemplo. Então quando você entende que existem outras formas de você se relacionar, que o ato sexual ele pode acontecer mesmo sem a penetração, opa, existe um leque de opções aí. E é justamente o que a gente aplica nos cursos, o que a gente reensina nos cursos. Trazer a atenção para o aspecto sensorial. Quando você traz a atenção para o aspecto sensorial, você pode desenvolver o ato sexual através do olhar, você pode desenvolver o ato sexual através do toque, você pode trazer o aspecto sexual através do aspecto sensorial, do cheiro, da degustação dentro da relação. E é tão intenso quanto você aumenta o tempo de preliminar. É muito importante o tempo de preliminar, porque o tempo fisiológico do homem é diferente do tempo fisiológico da mulher. Fala isso, Givan. Isso é muito importante, muito meninos. importante. Agora é para os meninos. É muito importante que você entenda que o corpo da mulher funciona muito diferente do corpo dos meninos. Isso é definido pelos níveis de testosterona, que no homem é aproximadamente entre 10 e 100 vezes mais do que a mulher. Então o que acontece é que o homem ele tem um pico de testosterona muito alto e isso aumenta rapidamente o nível excitatório, ou seja, para uma mulher despertar o desejo no homem, basta ela estar no seu campo de visão. E a mulher... E nu, às vezes. Nem tanto, viu? Eu vou dizer uma coisa para você, Bárbara, que olha, se tiver no campo de visão, ele já automaticamente ele está pronto, ele está preparado. O homem é muito visual, né? Ele é também visual. Mas para a mulher, o ato sexual ele começa quando o maridão chega pela manhã e fala assim, olha, hoje não marca nada à noite, porque nós vamos jantar. Para ela, esse momento é o início do ato sexual. Então, ela leva um tempo maior para chegar a esse nível excitatório, que começa nesse preparo, começa a partir do momento até da visualização de, nossa, eu vou poder estar jantando com meu parceiro mais tarde. Então, o corpo começa a se preparar para o ato. Né? Então, é muito importante que os meninos entendam, né, a função da preliminar. O quanto é importante. Muito. Se você quer realmente fazer diferença na tua relação, no sentido de promover um ato sexual que seja no mínimo satisfatório, a minha dica é, vai para as preliminares. Como é que eu faço os preliminares? Vai para o aspecto sensorial, olho no olho. E aliás, olho no olho, viu, Bárbara? Eu vou dizer para você que é um excelente termômetro para você sentir, para você entender em que nível que está a tua relação. Quando o outro olha no olho, na hora... É porque o coração está batendo? Conta pra gente. Essa é uma dúvida que me perguntam na clínica. Eu transei com ele, eu fiz amor, né? Cada um denomina um nome e ele olhou no meu olho. Na hora H. É forte, né? Olhar nos olhos, olha como é forte isso. Denomina ali naquele momento que a intimidade aconteceu. Né? Olhar nos olhos. Existe todos os nossos órgãos, né? A gente emite uma frequência, uma vibração que determinados equipamentos até conseguem observar isso. A exemplo do eletrocardiograma, eletrocefalograma. Os olhos também emitem essa vibração, Bárbara. O que acontece? Quando eu olho, eu crio um rapport com o outro. E quando eu crio esse rapport, significa que eu estou entrando na mesma frequência do parceiro, da parceira. Isso por si só já é o fazer amor. Né? Claro que existem estudos neurocientificamente comprovados que falam sobre substâncias que são produzidas a partir do momento que você estabelece essa conexão, que estão relacionadas intimamente a essa questão do se relacionar, né? Neurotransmissores, neurohormônios que estão relacionados justamente a essa questão do trazer mais próximo, mais perto, e que realmente vai facilitar, né, a aproximação. Então, Givan, deixa eu fazer um apontamento que você estava falando e eu estava lembrando, né? Assim, uma queixa muito grande, né, que eu ouço no consultório, é o desejo de que os homens têm, de que as mulheres o procurem sexualmente. Eu falo dos homens de 40, 45, 50 anos, da mulher fala assim, eu quero transar com você, eu estou com vontade de você. Né? Isso é algo que eu ouço com muita frequência, às vezes as mulheres não sabem disso, né, porque elas ficam naquela questão aprendida, né, de que o homem tem que chegar para mim e falar, né, exatamente. Vamos transar. Isso é muito engraçado porque algumas regiões do Brasil, né, não só uma questão de idade, não só por uma questão de idade, mas regionalizando também, principalmente a região do Nordeste, onde as pessoas são mais coronelistas, não sei se a palavra está correta,
mas traz essa cultura mais patriarcal, mais machista mesmo, Mais pode-se machista, dizer, né? E as mulheres aprendem dessa forma. Isso é uma questão cultural, né, que deve ser quebrada. Sim. Deve ser quebrada urgentemente. As pessoas precisam, principalmente as mulheres. Eu sempre digo que se os casais dialogassem entre si, metade do meu trabalho já seria desnecessário. Porque a importância do diálogo. Agora, não pode haver pré-julgamento no diálogo. Veja bem, quando um homem fala, aliás, quando uma mulher principalmente fala para o homem, olha, assim eu não gosto, assim não tá bom. O homem imediatamente leva essa questão para um lado pessoal, né? E ele é capaz de parar o ato sexual e falar, pô, você acha que eu não sabe você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Porque foi incutido nele que ele deveria saber. Então o que acontece? Se houver o diálogo completamente despretensioso do pré-julgamento, aí sim existe uma grande chance do relacionamento, seja um casamento de médio ou longa data, acontecer de uma forma mais harmoniosa e principalmente de ter essa coisa do homem ter a liberdade de procurar a mulher, assim como também da mulher procurar o homem. Givan, e nos teus cursos você está percebendo assim, essa obrigatoriedade da ereção também atingindo o universo homossexual, que é um universo que também nos assiste? Eu acho que de forma geral, né, Bárbara, essa obrigatoriedade ela acaba atingindo seja qual for a sua orientação sexual. Sem dúvida. E tanto, seja qual for a sua orientação sexual, que eu acho até que a gente está caminhando para uma forma onde não vai haver tanta diferença entre os gêneros mais, sim, né? Eu acho que tanto para qualquer que seja a época e para qualquer que seja o tipo de relacionamento que você vai ter com o outro, honestidade, diálogo. A pílula que salva. Essa é a receita. Essa é a receita. Honestidade, primeiramente com você mesmo. Segundo, o diálogo, por haver a honestidade também com o outro. Claro, né, baseado, né, na gentileza e também na autorresponsabilidade, principalmente. Tá certo, Givan. Vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Oh, yes. Vamos ver o que eu vou te falar. Qual a estatística? Fala estatística. É estatística, mas não, quer que fale estatística ou não? Depende, em que sentido? Isso foi uma pergunta de um paciente meu. Tá. Que a faixa etária de 20 a 40 anos já assumindo que ter broxado em alguma situação? Eu não tenho essa estatística. Tá, então não. Então vamos pular. Estamos de volta com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje estamos falando sobre a obrigatoriedade da ereção no universo masculino. Contamos aqui com a presença do Givan Pramodi, coach de sexualidade. Givan, retomando o nosso tema, né? Você percebe uma dificuldade no homem em assumir que ele broxou? Muita, Bárbara, muita, porque isso causa uma sensação de impotência no homem. Então ele oferece essa resistência de assumir que realmente ele está precisando de ajuda em algum aspecto, principalmente no que se refere à vida sexual. Então a necessidade de procurar ajuda do homem, ele prefere recorrer em algum momento a talvez um medicamento, até às vezes até perigoso a forma com que ele ministra essa medicação, porque ele não vai a um médico especializado, tamanha né, a frustração dele, o constrangimento dele de relatar que ele tem problemas na relação, que pode às vezes ser resolvido apenas por um nível de ansiedade, mas ele começa a ministrar remédios, inclusive perigosos para a saúde, justamente por haver esse constrangimento. Então, Givan, você sabe que assim, na clínica, assim, há uns 2 anos atrás, eu venho atendendo rapazes de 22, 24, 25 anos, né, que assim, não tem nada orgânico, mas totalmente emocional, devido à ansiedade. Então vai sair com aquela menina muito gatinha, muito linda, eu estou inseguro, né, com a minha performance sexual, eu tomo Viagra. Isso é muito perigoso, né, e está virando algo muito usado entre esses jovens. O amigo tomou, que na verdade é a pílula para dar segurança, e eles não precisam. Se eles tomassem uma pílula de farinha, já resolveria. Os jovens eles estão muito preocupados realmente em promover essa performance, porque às vezes não é nem para falar para as mulheres, por promover aquela performance, às vezes, na maioria das vezes é para contar para os amigos. Né? Então eu fiquei lá transando por 2, 3 horas, mas o transar ainda, né, como nós falamos, ele está vinculado justamente à penetração, à questão da ereção, e eles esquecem, né, todo o anterior, que na maioria das vezes, se a gente for questionar as meninas, vão dizer que é a parte mais gostosa da relação, até porque, na maioria das vezes, por esse grau de ansiedade dos jovens, eles acabam desenvolvendo
um grau severo de ejaculação precoce. E aí, no final das contas, a pílula, seja o Viagra ou seja qualquer outro medicamento que eles façam uso de forma indiscriminada e perigosa, é importante a gente ressaltar, acaba sendo como é que se fala? A gente podia dizer a rede de salvação, né? A rede de segurança, pode-se dizer, que teoricamente, se fosse um placebo, funcionaria da mesma forma. Seria importante esses jovens descobrirem que existem também outras formas de relacionamento. Tanto que, se porventura seria um plano B, poderia ser colocado dessa forma, tornaria da mesma forma as relações um pouco mais sem a ansiedade da relação em si, e aí ainda mais prazerosa, diga-se de passagem. Por isso que é importante o autoconhecimento, né, Givan? E falando das mulheres, né, o quanto as mulheres ficam insatisfeitas consigo próprio, né, porque elas acham que ela é o problema. Se ele falhou, se ele broxou comigo, porque eu tô gorda, eu tenho celulite, a minha mama não é em pé, né? E isso não é verdade, Givan. E você trabalha isso nos teus cursos também? Sem dúvida. Nós temos um curso chamado Segredos da Sexualidade. Existem as edições especiais, ora para mulheres, ora para homens, onde nós falamos sobre essa questão, primeiro ensinando para elas sobre o mundo masculino. E essa percepção do mundo masculino é o que abre a grande janela das relações. Porque daí elas percebem que existem essas possibilidades, existem alguns outros tabus. Por exemplo, o sexo anal masculino é um grande tabu dentro da relação. A questão do homem, né, do homem broxar, do homem não ter uma ereção durante a relação. Então, quando a gente começa a mostrar o mundo masculino para essas mulheres, elas entendem que existe uma outra questão que não apenas relacionadas a ela, né? Claro, você pode sim ser uma grande facilitadora do prazer do seu parceiro. Existem técnicas para isso. Mas também existe a questão pessoal, a questão íntima do parceiro, né? Que pode ser que de repente ele veio de um dia estressante de trabalho, né? Pode ser que ele teve uma perda, né, financeira que também está relacionada. Isso mexe muito demais com o homem, né? Mexe muito com o pênis, né? Eu falo para meus pacientes. Eu sempre falo que, às vezes eu falo, né, que a libido do homem está no bolso, né? É verdade. Se ele não teve uma questão profissional bem resolvida, ou teve uma perda de dinheiro, ou não conseguiu pagar uma conta, é o suficiente realmente para ele não pensar em outra coisa que não resolver a dissolução desse problema, né? O Givan, e como você vê, né, esse homem nesse século com a ereção? A ereção é uma questão, é uma consequência do ato, né? Tendo em vista aí também que homens não necessariamente possam estar tendo essa ereção unicamente, exclusivamente para o ato sexual, né? Pode ser uma poluição noturna, inclusive, né? Onde existe de um sonho que acabou sendo um pouco mais fora do padrão, e pode acontecer essa ereção, e não necessariamente vinculado apenas ao ato. Existe também o aspecto do ato masturbatório, que o homem acaba desenvolvendo desde o período da infância, e é uma consequência, Bárbara. A função de estar com uma ereção ou não é uma consequência de determinado estímulo. E assim, que recado que você pode passar para quem nos assiste, né? Que dica, né? O que eles podem fazer para quem está tendo dificuldade de ereção? Bom, o que eu posso estar falando aqui para nossa audiência, Bárbara, para sua audiência, né? E eu já estou considerando minha já, né? Olha. Mas você é um sucesso aqui, Givan. Eu quero que você venha demais. sempre. Me convida que eu vou estar sempre aqui. Deixem likes, né? Que vocês gostaram da reportagem, para a Bárbara me convidar para estar sempre aqui. E indicando outros temas, hein? Sem dúvida. Você sabe que você falando, eu estava pensando no tamanho do pênis, né? O quanto isso é uma fantasia que os homens têm, né? Então é um outro tema que você está voltando. Já é um motivo para eu estar aqui de volta. O que eu queria dizer para nossa audiência, Bárbara, procurem mais habilidades no sentido sensorial dos relacionamentos, né? Procurem explorar o cheiro, procurem explorar a degustação do parceiro, né? Espalhando saliva mesmo no corpo, literalmente. Explorem o olhar, explorem o toque suave, sutil. Não se preocupem que realmente não seja a penetração, a ereção, até o próprio orgasmo, o motivo daquela relação. Fica no gostosinho, é o que eu sempre falo, fica no gostosinho. E se porventura, dentro daquela relação, você tem aquele desejo, mas não ocorreu a ereção,
procura explorar não só os aspectos sensoriais, né, mas como também explorar o aspecto do pênis. Por exemplo, uma mulher não abocanha um pênis flácido, mas poucas pessoas sabem que, né, hoje a anatomia masculina explica isso perfeitamente, de que a maior concentração de fibras neurais, de fibras que estão ligadas à sensação de prazer, né, que é da glande do pênis, de aproximadamente 4.000 fibras entrelaçadas, elas ficam mais poderosas quando o membro está flácido, não flácido, mas contraído. Né? Se o membro está contraído, essas fibras elas ficam mais juntas, consequentemente, o nível de prazer e excitação no corpo masculino acaba se tornando muito maior. Então, explorem ainda assim, aí a dica para as meninas, né? Mesmo com o pênis flácido, façam um carinho, né? E observem, né, a reação do teu parceiro. Nem que para isso seja necessário você verbalizar. Pergunta, e aí, tá bom? Tá gostoso? Deixa ele confortável. Aprenda a falar, né, Givan? Aprenda. Fala. Né? O homem também precisa ouvir. Fala, ensine. Não é isso, Bárbara? Ensine o teu parceiro como é melhor. Homens, fale para sua parceira que não existe mais essa obrigatoriedade, que a relação pode ser tão gostosa quanto, havendo ou não ereção, havendo ou não a penetração, e que realmente, que o orgasmo não seja o objetivo, que a ejaculação principalmente, isso aí é um outro assunto para a gente falar no outro programa, Bárbara, que a ejaculação não seja o objetivo daquela união, daquela relação sexual. E aí vocês vão ter um mundo de possibilidades pela frente. Givan, muitíssimo obrigado pela sua presença Obrigado aqui. Obrigado você, Bárbara. Né? Vai estar aparecendo, fala das suas redes sociais para quem quiser falar com você nos seus grupos. Vamos lá. Para quem quiser me seguir no Instagram, é @givan.pramode. Eu coloco dicas diariamente sobre o nosso trabalho que está vinculado a como melhorar as relações. Nós temos um grupo para mulheres, especial para mulheres, mas também já desenvolvendo para os homens também. Chama-se Os Segredos da Sexualidade. É um grupo fechado que acontece no Facebook, exclusivo para mulheres. Só procurar na lupinha lá, vai aparecer, a gente adiciona você lá também. Sempre temos lives com convidados, explorando esse assunto da sexualidade. E se você quiser me seguir também na nossa fanpage, Givan Pramode, Coach de Sexualidade, é uma forma da gente estar conectado e poder estar, de alguma forma, colaborando e melhorando um pouco mais as relações humanas. Isso é tão importante, né, Givan? Levar essa informação, porque antes sexo, ereção era um tabu, né? E eu acho que, assim, esse mundo tecnológico, né, possibilita isso, levar informação. Sem dúvida. Hoje não tem aquela desculpa mais, Bárbara, de eu não sei. O homem ele não pode mais se abster dessa responsabilidade de pelo menos saber se autoconhecer e saber que existem possibilidades de promover maior prazer dentro da relação com a sua parceira. Não existe mais essa desculpa de que a minha educação foi rígida. Eu posso sim ter bloqueios, ter traumas ou de repente alguma resistência em algum sentido, né, da minha sexualidade. E aí isso tem que ser trabalhado de forma terapêutica. Mas dizer que a gente desconhece formas de aplicar isso de forma efetiva e eficiente já não existe mais. Tá certo. Bem, eu acho que assim, né, cada um pensar, né, tomar esse programa para se pensar, né, qual tipo de ereção, né, que você tem. Não só a ereção peniana, né, a ereção da vida, né, fazer uma autorreflexão. Nós ficamos por aqui, espero vocês na quinta-feira. Tchau. Agora, boa tarde, estamos com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje vamos falar sobre pompoarismo masculino. Vocês sabiam que existe essa técnica? Eu não sabia, eu achava que era só para mulher. Bem, eu conto aqui com a presença do Givan Pramode, coach de sexualidade, que vai falar isso pra gente. Boa tarde, Givan. Boa tarde, Bárbara. É um prazer estar aqui falando para a sua audiência e para falar de um tema tão polêmico, novo. E desconhecido, né, Givan? Eu mesmo desconhecia que isso existia. Conta pra nós, né? O que é o pompoarismo masculino? Então, o pompoarismo, a base do pompoarismo são exercícios, né? Exercícios que otimizam a musculatura do assoalho pélvico. Então, o mais popular é para a mulher, por conta de uma série de fatores que a mulher ela trabalha a questão da parte sexual também, né? É tão famosa justamente por conta disso. Mas para os meninos, eu costumo salientar bem e deixar bem pontual de que o pompoarismo ele facilita não só, claro, uma ereção de maior qualidade, de bombeamento de sangue para o pênis de forma mais efetiva e eficiente, mas também, né, é a musculatura que controla aí a questão da continência urinária e a continência fecal.
Então, eu sempre brinco com os meninos que eu falo, olha, no mínimo aí a partir dos seus 90, 100 anos, e hoje é possível a gente chegar a essa idade, você vai evitar que tenha alguém trocando a sua fralda. Né? Então, a importância dessa estrutura que tanto nas mulheres também existe no homens, que é essa questão do assoalho pélvico, do fortalecimento dessa musculatura, que vai trabalhar com a questão da continência, mas também vai trabalhar com a questão, principalmente para os meninos, do bombeamento de sangue para os vasos cavernosos do pênis, aumentando o tempo de uma ereção, aumentando a qualidade da sua ereção. Então é de extrema importância que a gente tenha essa prática regularmente. Ô Givan, e você pode ensinar, né, falar de alguma técnica para quem nos assiste está fazendo em casa? Claro, claro. Eu vou dar aqui 3 dicas Sim. que podem ser aplicadas, né, para você fazer agora, nesse momento. Né? A gente pode trabalhar com o aspecto da contração. Né? No caso do homem, a mulher ela costuma contrair a vagina para fazer esses exercícios e aí também, claro, com alguns acessórios. O homem é muito simples, ele vai contrair a região anal. Então ele vai fazer um contrair, é um pulsar, né? Se eu for acompanhar aqui com a mão, eu posso fazer contando 1, tensiono e solto, 2, tensiono e solto, 3, tensiono e solto, e eu posso aumentar esse número conforme você se sinta confortável para estar realizando esse trabalho. Aí não tem a desculpa de eu não tenho tempo para fazer, Bárbara, porque você pode fazer agora, como eu acabei de fazer. Você pode fazer assistindo futebol, você pode fazer no trânsito, fila de banco, então não tem essa desculpa. Se você realizar apenas esse exercício, eu acredito que você tenha uma melhora na resposta sexual, na resposta de observar essa musculatura do assoalho pélvico em 30, 60 dias. Essa foi uma dica, né, Bárbara? Assim? Eu posso dar a segunda? Espera um pouquinho, vamos para o comercial e voltamos já já. Você vai pro comercial Vai, agora? foi pro comercial. Deixa eu falar uma coisa que assim, Já estamos de volta aqui com o Givan Pramode falando sobre o pompoarismo masculino. E já dá dica, a segunda dica, que o pessoal está ansioso. Então, olha só, a segunda dica é o seguinte, é uma continuação do exercício anterior que a gente já estava fazendo. Então, você contraiu, conta 1, solta, contrai 2, solta. E aí, olha só, você pode fazer isso de uma forma diferente agora. Você vai contrair, segurar, contar 1, 2, 3 e solta. Você pode fazer isso também numa sequência, no número de séries que melhor fique confortável, ok? É muito importante a gente começar por um número menor, tá, Bárbara? Porque os homens falam, eu vou fazer 100, né? 100 repetições. Pensa assim, ó, você nunca fez um exercício e você vai fazer 100 flexões de braço. No outro dia você não mexe os braços. Como é uma musculatura estriada, também da mesma forma. Então começa com 5. Depois na semana seguinte vai para 10 repetições, né? Fazendo 2, 3 vezes ao dia já vai te dar um resultado bem legal. Então olha só, essa é a segunda dica, tá, Bárbara? Você contrai, segura e solta. Contrai, conta até 3 e solta. Pelo número de vezes, mais uma vez, que ficar confortável e começa por menos. Numa terceira semana, né, nós fizemos lá o contrai e solta, depois contrai, segura e solta. Numa terceira semana você vai aumentar a velocidade dessas contrações. Você já vai começar a perceber a musculatura que está envolvida nesse movimento. Você começa a entender que existe, eu começo a perceber essa musculatura que está envolvendo aí o assoalho pélvico, né? Que chama-se também músculo pubococcígeo, ou o famoso músculo PC, para ficar um pouquinho mais simples. Então essas são as 3 dicas que você pode fazer agora, colocar em prática. Você pode alternar entre elas e ir construindo a tua série, né, de exercícios que vão dar esse reforço extra e perceber já a qualidade, seja no ato sexual, na qualidade de ereção. E claro, né, no curso mais aprofundado, é um curso de 3 horas, que eu falo um pouco mais de outras técnicas. Essa é só um dos alicerces que a gente faz inicialmente para você perceber a musculatura, trazer um reforço adequado para daí a gente dar continuidade dentro do processo. Givan, como o homem, né, o jovem, né, o que ele tem que perceber nele, né, de diferente, né, para te procurar para fazer esse curso, esses exercícios? É um quadro muito recorrente, Bárbara, é a questão da ejaculação precoce. Então hoje no jovem, por ele ter esse grau de ansiedade, ele quer resolver as coisas sempre, né, de hoje para amanhã, então existe um grau de ansiedade até pela cobrança nos estudos e dentro das relações, né, hoje em dia cada vez mais cedo eles acabam se relacionando, né, meninas e meninos.
Então existe uma cobrança e aí o nível de ansiedade acaba culminando num quadro de ejaculação precoce. Até o próprio ato masturbatório para os meninos, de certa forma, acaba sendo prejudicial. Né? Prejudicial no sentido de que o condicionamento do ato masturbatório, que tem que ser rápido, ele vai estar escondido, e tem que ser rápido porque a qualquer momento ele pode ser descoberto. Então, ele leva essa condição, esse condicionamento do rápido para a relação. Né? Então, o pênis está acostumado a sofrer um estímulo rapidamente para que ele atinja um quadro de orgasmo, ele tem um pico de orgasmo, que o orgasmo também ele é treinável e ele pode ser expandido, assunto para uma outra reportagem, mas as pessoas que me procuram, principalmente os jovens, acabam, né, se enquadrando nessa questão da ejaculação precoce. Os exercícios de pompoarismo também ajudam nesse quadro, principalmente nesse quadro. Por quê? Quando você começa a fazer os exercícios que estão vinculados à região do assoalho pélvico, ao mesmo tempo, existe uma outra musculatura que envolve a glândula prostática, que também é trabalhada durante esses estímulos de contração. O que acontece? Toda a mecânica da ejaculação, ela chega em algum momento até a próstata, que contrai ao ponto, até um ponto não sustentável, e aí ela descontrai, efetuando, né, de fato ali a ejaculação. Quando há um reforço dessa musculatura, você pode ejacular quando você quiser, porque você controla essa musculatura para que haja ou não a expulsão do sêmen. Então, é bem interessante, principalmente aos jovens, né, trabalhar esse grau de ansiedade, que pode ser trabalhado de outras formas, claro, porém, fisiologicamente, você ter o controle de querer ejacular ou não, por exemplo. Né? Um outro quadro que nos chega é a questão de uma ereção ineficiente, né? Ou uma ereção que dura muito pouco tempo, ou às vezes, né, não tão 100%, não tão de qualidade, não há o tempo para que haja essa ereção, mas aí é mais raro entre os jovens, né? Acaba sendo aí a partir dos 40, 50 anos. Givan, você pode dar alguma dica, né, para aquele adolescente que ainda não teve a relação sexual, que está nesse processo masturbatório de se conhecer, o que ele pode fazer? Então, a masturbação ela não é como um todo de forma negativa, né? É um processo de autoconhecimento e recomendável. Porém, quando você estiver no ato masturbatório, a minha dica para o jovem que não teve a sua relação, né, sexual ainda, faça mais lentamente. Né? Sinta o que está acontecendo em você, né? Como isso provoca prazer em você durante o ato masturbatório. Isso serve para meninos e para meninas, tá, Bárbara? Então perceba o que esse estímulo te provoca, mas de uma maneira mais lenta, mais gradual, né? Mais proprioceptiva, ou seja, senhor das próprias percepções, né? Como isso acontece dentro de você. Isso vai se tornar mais prazeroso, vai trazer um condicionamento que quando você estiver dentro do ato sexual vai ser positivo, porque você não vai acrescer esse condicionamento ali de acabar rapidamente, né, de ter que ejacular, e vai trazer um processo de autoconhecimento incrível também para o jovem que está aí iniciando, vai trazer mais segurança também a hora que ele for realmente pro ato sexual, num processo de consciência, né, de se auto-perceber, consequentemente perceber o outro. Sim. Ô Givan, e o público da terceira idade, né? Ele pode se beneficiar do pompoarismo masculino? Fala para esse público, né, que de repente tem que usar as medicações para ter uma ereção melhor, de qualidade. O público da terceira idade, ou da melhor idade, eu prefiro assim chamar, né, é o que mais vai se beneficiar, talvez, né, porque se não houve esses exercícios anteriores que poderiam trazer a prevenção, pode advir uma otimização desse processo, que vem não só com relação à questão da sexualidade em si, no sentido do ato sexual, mas também, como eu falei anteriormente, da questão da continência urinária e da continência fecal, que é aí a melhor idade, a gente está levando aí em consideração a partir dos 60 anos hoje, eu nem sei se chega a esse ponto, porque a gente está vivendo cada vez mais, mas quando você traz esse exercício, você reforça a musculatura, as mulheres têm um estreitamento da parede vaginal no sentido de uma musculatura mais forte, consegue ter, né, completamente as funções, né, de continência 100%, conseguem reverter inclusive quadros onde há um alargamento ou um tipo de frouxidão dessa musculatura, né? Aliás,
A mulher, principalmente, ela vai ter que fazer em algum momento da vida esse tipo de exercício, né? Principalmente as mulheres que já foram mães. Existe toda uma estrutura aí que tem que ser trabalhada, na mulher principalmente, mas o homem pode vir a ter uma ereção de maior qualidade, de maior durabilidade, controle do ato, né? Do ato fecal, do ato urinário, né? Dessa continência urinária, dessa continência fecal. E eu não tenho dúvida de que realmente o trabalho dessa musculatura, né, provoca também uma oxigenação para os homens, é muito importante, porque essa oxigenação promove produção de testosterona, ou seja, até o desejo, a libido, né, mas o desejo em específico pelo ato sexual, ele retoma e de uma maneira muito satisfatória. Então, vamos ver se eu entendi, né? É algo profilático o pompoarismo masculino, né? Assim, o decorrer da vida da sexualidade. Sim. Posso dizer isso? Sim, sim. É algo que você tem que sempre estar praticando, né? Porque o que acontece qualquer coisa que você fica estagnado, que você não movimenta, né? Ela perde a função. O próprio corpo ele tem que ser funcional, você tem que ter essa autopercepção de que se o meu corpo é funcional, eu preciso me levantar da cadeira sem apoio de muita gente. O meu corpo ele é funcional, a minha musculatura ali é funcional, né, com relação à estrutura básica, né, dessa estrutura do assoalho pélvico, ele promove realmente a função que ele veio designar. E para que isso aconteça, você tem que estar sempre se movimentando, né, o famoso keep moving, né? Sempre se movimentando, sempre exercitando, seja o cérebro, em termos do seu nível intelectual, seja a sua musculatura, sempre uma caminhada para que você possa realmente se locomover sem maior dificuldade, e por que não também, né, da sexualidade, como a gente está falando até agora. De repente, né, Givan, vocês começam a ensinar isso, né, para o público juvenil, né, pros netos, 12, pros 13 filhos. anos, né, que está começando, Sim. né, a sexualidade, e começar a fazer esse exercício. Sem dúvida, sem dúvida. Existem algumas culturas que praticam, né, o alongamento peniano, por exemplo, que são automassagens, né? Existe uma metodologia chamada método Jelk, que se pratica naquelas regiões árabes, né? Isso é ensinado de pai para filho. Eles fazem isso. Que interessante, eu desconhecia. É incrível. E aí, onde a sexualidade de alguma forma é falada naturalmente, né? Está na hora, né, Bárbara, da gente começar a falar isso de uma forma natural, principalmente para os filhos. Então, a questão antigamente era a iniciação sexual de um menino acontecia num prostíbulo, acontecia com uma prostituta, com uma mulher profissional do sexo. E hoje já não, hoje as namoradas, isso eu acho tão benéfico, né? Sem dúvida. Que eu vejo no dia a dia, né? O menino não precisa mais transar com uma prostituta que não tinha vínculo, não sabia quem era, né? Era só o sexo, né? Hoje o garoto, 14, 15 anos, transa com a namoradinha. Com a namoradinha. E é interessante porque às vezes acontece uma autodescoberta entre os dois, né? E existe uma exploração entre o menino e a menina, e isso é super benéfico no sentido de aprender, se não vai ser com aquela pessoa que você vai passar o resto da vida, mas de aprender, né, essa autoexploração e no sentido de intimidade. Você começa a criar uma habilidade que é o de cumplicidade, de intimidade dentro das relações. E começa ali. A gente tem visto isso cada vez mais, né? E a construção da afetividade na relação, Sim. né? Porque se tem intimidade, né, pode-se construir essa afetividade. E isso é muito bom na geração, né? É algo bom que a geração de hoje em dia, né, começa de uma outra maneira. São seres especiais, né, Bárbara? A gente tem nos deparado com seres especiais, pessoas que com a idade que tem hoje já conversa com você de igual para igual, de você poder inclusive escutá-los para ver de que forma você pode melhorar algum aspecto da sua vida. Tem sido realmente, a gente tem vivido um momento muito importante no nosso planeta, que é essa geração que está vindo de alguma forma pronta. Né, com software diferente, mas de alguma forma a gente tem que nos adaptar, né, tem que entender e tem que trazer isso de que melhor forma a gente pode aplicar na nossa vida. É um software diferente e tem sido super positivo, principalmente no aspecto de relacionamento, que é a base, né, e a sexualidade consequentemente. E eles vão nos ensinar cada vez mais. Cada vez mais. Givan, conta para quem nos assiste, né, como que eles podem te achar, né, quais são suas redes sociais, os cursos que você dá, aproveita para falar para eles. Vamos lá. Então, pessoal que
quiser procurar saber um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve, sobre a nossa proposta, pode me encontrar no Instagram, @givan.pramode. Nós estamos também no Facebook. No Facebook do Givan já não cabe mais gente, Bárbara, mas né, no Givan Pramode, Coach de Sexualidade, é a fanpage que a gente alimenta diariamente. E também para as mulheres, em especial para as mulheres, mas já estamos desenvolvendo também um grupo para os homens chamado Os Segredos da Sexualidade. Nesse grupo, diariamente, a gente tem discussões falando sobre o tema sexualidade, sobre relacionamento. Então, as pessoas podem me encontrar lá. Existe também o nosso canal do YouTube, Bárbara. Jura? Olha só, dicas semanalmente sobre como melhorar as relações, como trazer alta performance para os relacionamentos. Diga-se de passagem, alta performance no sentido de se relacionar com qualquer que seja a pessoa de forma efetiva e eficiente. Tem muita gente que imagina aí que fica preso no teto, no lustre, mas não é isso. No canal do YouTube fica a dica também para a gente para estarem nos acompanhando e compartilhando informações sobre o tema sexualidade e relacionamento. Que ótimo, Givan. Muitíssimo obrigado pela tua vinda aqui, Obrigado. né? E eu quero terminar o nosso programa de hoje falando assim, né? Busque, né, um equilíbrio e busque se olhar, né? A masculinidade não pode existir sem a feminilidade. Isolada, a masculinidade não tem significado, porque ela não é mais que uma metade de um conjunto, tá certo? Nós ficamos por aqui e eu te vejo na próxima quinta. Tchau, tchau. Pronto, Débora. E vocês não deixem de se inscrever nas páginas da SCS TV ou na minha página Consultória Equilíbrio Emocional para enviar perguntas que nós estaremos, tanto eu quanto o Givan, respondendo a vocês. E para terminar o nosso programa, eu queria falar, né, que no amor, né, não tem regra. A gente está vivendo, amando e aprendendo sempre. Bem, nós ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira. Tchau!